Esta primavera, florescemos juntos. Apoie as vozes plurais que não têm medo de ir contra a corrente e partilhe a sua opinião nos comentários. Desfrute de todos os benefícios Observador, agora com 20€ de desconto. Assine hoje em observador.pt. Operação Stop, mais um domingo, mais um dia para falar do mundo automóvel, sempre com o Alfredo Lavrador. Alfredo, muito bem-vindo. Olá, Miguel, obrigado. Hoje voltamos a falar de automóveis elétricos e vamos falar de um problema com água salgada. Ora, todos nós sabemos que água e eletricidade não se dão bem, podemos dizer assim, não se dão bem juntas. Não se dão. Mas daí que sempre tenha feito alguma confusão ver carros elétricos atravessar charcos de água e zonas parcialmente inundadas. Pelo menos a mim às vezes faz-me um pouco confusão, como se fossem barcos ou motas de água, mas sempre que vemos algumas poças, carros elétricos a aventurar-se, penso sempre não será muito boa ideia. Mas vamos falar um bocadinho disto e como é que se explica também, olhando para esses cenários, os carros elétricos podem passar por poças de água e sem qualquer tipo de problema, Alfredo. Não, tens toda a razão. É justíssimo. Mas vamos só andar um bocadinho para trás. Quando não havia carros elétricos, todos os carros eram a combustão, seja a gasolina ou a gasóleo, os carros não tinham alguma aversão à água. E porquê? Porque não era provavelmente pelo carro. Nota que os carros também têm bateria. E os carros a combustão também têm uma bateria. Tem uma bateria de 12 volts, que está completamente desprotegida, está ali em cima do comportamento do motor, está numa zona alta, é certo, ou seja, está junto ao capô, cá em cima, mas na realidade, se a água chegar aí, aquilo entra em curto-circuito e acabou-se a parte elétrica do automóvel, aquilo para. Mas os carros a combustão, quando passavam por poças, não era por isso, por a bateria de 12 volts que paravam. Antes disso, os carros admitem ar para juntar com gasolina, que depois gera a explosão dentro dos cilindros do motor. E o problema é que quando quando a água chega ao nível da grelha do motor, da grelha do carro, entra a água para esse sistema de admissão. E ao contrário do ar, que é compressível, ou seja, é comprimível, tu podes meter ar e gasolina e depois comprimi-lo antes de se dar a faísca e gerar a explosão que faz movimento ao motor, a água não é comprimível. Ou seja, não se consegue comprimir a água e quando o motor tenta comprimir a água, o que acontece é que fura o pistão e parte o motor. E normalmente o que acontece é que quando tu tentas andar com um veículo a combustão numa zona de um charco grande ou tração leite-rio, etc., tu acabas por partir o motor e aquilo, os danos são irreversíveis, é um motor para o lixo. E tu sabes que, por exemplo, quando vês aqueles jipes que iam à África, etc., esses jipes tinham um snorkel, tinha um tubo que saía do compartimento do motor e vinha cá para cima do tejadilho até, para que o motor conseguisse aspirar ar vindo do exterior, ou seja, sem água, quando atravessavam leite exterior. Essa é a situação dos carros a combustão. E daí o espanto, quando os primeiros carros começaram a aparecer, a circular, a atravessar charcos com a água, a passar por todo o lado, o estranho era que os carros tivessem conseguissem continuar a andar sem aparentemente problema algum. O que era um bocado um contrassenso e arrepiava qualquer um. Agora, isto porquê? Porque os carros elétricos não admitem ar. Ou seja, não há ar aí, não intervém ar em lado nenhum. E então, como a bateria é selada, não há problema, apesar daquilo ser uma atitude, um risco, um comportamento de risco por parte dos condutores que faziam isso, aquilo era uma graça. Na altura havia uma grande guerra entre os condutores de carros, guerra no bom sentido, entre os condutores de carros elétricos e os condutores de carros a combustão, e eles divertiam-se à brava a mostrar que eu passo aqui pela água com a água para dar-me para as portas, o que basicamente também estraga o interior dos carros e apodrece aquilo tudo, etc., e vocês não conseguem.
Mas porquê? Porque os carros elétricos não admitiam água. Sim. Esta era a explicação àqueles casos que te arrepiavam a ti, a mim e a toda a gente. Claro, Excepto aos donos desses carros que achavam divertidíssimo mostrar essa brincadeira. Sim, mas sabendo que os veículos elétricos são capazes de atravessar zonas cheias em que a água passa facilmente sobre o capô, ou às vezes até ao tejadilho, mas li no Observador que isto não é bem assim se estivermos a falar de água salgada. Como é que se chegou a esta conclusão? Alguém tentou fazer de um carro elétrico um submarino? Olha, a tua surpresa também foi a minha, devo-te confessar, e também foi dos indivíduos que começaram a lidar com este assunto. Ou seja, vamos lá ver, só para não fazer assim uma grande história disto, os norte-americanos, que basicamente têm a marca de carros elétricos que mais vende na Europa e também nos Estados Unidos, e ainda por cima são visitados, lamentavelmente para eles, regularmente por furacões que arrastam grandes massas de água salgada vindas do mar e com eles, começaram a ter que lidar com este problema, que era inundações que submergiam veículos de todo o tipo, a gasolina, a gasóleo e elétricos, e começaram a notar, à medida que cada vez se vendem mais elétricos, começaram a notar um padrão que apontava para que alguma coisa tinha que justificar o facto dos carros elétricos, quando eram submergidos em água doce, não havia grande problema, mas quando eram submergidos em água salgada, portanto, água do mar, tinham chatices e havia casos em que ardiam. Isto começou com o furacão Sandy, de 2012, que houve cerca de 3 a 5 mil carros elétricos que foram destruídos. Sabes como é? Também acontece em Portugal, são arrastados pela força das águas. No caso em Portugal é mais água doce, mas ou é só, felizmente, água doce. Mas são arrastados pelas águas, depois batem tudo quanto é sítio, batem uns nos outros, batem nos obstáculos, pontes, árvores, etc. E acabam por ficar destruídos. Mas as autoridades norte-americanas desconfiaram porque destes 3 a 5 mil carros, 36 arderam. Que era uma coisa que não havia sempre que as cheias eram provocadas com água doce. E então mandaram investigar. E aí chegaram à conclusão que, apesar de ser apenas 1% dos carros que tendiam a arder, que havia ali alguma coisa mal. Okay. E procederam à investigação desse fenómeno. Aqui, olhando para isto, o que há de diferente na água salgada face à água doce da chuva, dos rios, das barragens? O que há de diferente que prejudica os carros elétricos? Olha, tu disseste logo no arranque que a água e a eletricidade não se dão porque a água é condutora. Isto toda a gente sabe, aprendemos na escolinha e não muda ao longo dos anos, felizmente. Mas o que acontece é que a água pura, imagina tu, a água destilada, a água que tu... a água sem qualquer... sem qualquer matéria orgânica ou minerais ou o que quer que seja, tem um índice de condutividade relativamente reduzido. Existe, é terrível, se tu tiveres um cabo elétrico a tocar no chão e esse chão estiver molhado, o mais certo é tu ficares eletrocutado. Agora, o problema é que à medida que a água vai contendo minerais e íons, fica mais condutora. Ou seja, isto para dizer o quê? Uma água destilada tem um índice de condutividade relativamente reduzido, mas uma água, por exemplo, de um rio, que ao longo do seu caminho arrasta todos aqueles minerais e matéria orgânica das margens e das rochas, para onde passa, etc., fica muito mais condutora. Ora, sucede que a água do mar é ainda pior. E então o nível entre uma coisa e outra é extremamente elevado. Ou seja, posso dizer que, por exemplo, o índice de condutividade, isto é quase um palavrão, aliás, é tanto um palavrão que eu tenho que vir aqui à cábula, é medido em microsiemens por centímetro. Parece que espirrei, mas não, é o nome da coisa.
e se a água pura, bacteriologicamente pura, que é aquela que ninguém gosta de beber porque não sabe nada, tem um índice de condutividade relativamente reduzido, ela chega a ter 1500 destas coisas do microsiemens por centímetro. Sucede que a água do mar tem 50.000. Ou seja, é maior, a condutividade da água do mar é maior entre 30 a 100 vezes do que a água doce. E daí o problema para os automóveis elétricos, uma vez que, apesar de, mesmo que não consiga entrar fisicamente dentro da bateria, basta que a umidade, ou seja, aquele ar impregnado de sal, sim, que ela tem que admitir para refrigerar as células, acaba por permitir a condensação lá dentro, e esse sal pode provocar curto-circuitos e, em alguns casos, provoca, depende tudo da qualidade da bateria. Claro. E estas diferenças entre os riscos para os carros elétricos, como dizias há pouco, foram confirmadas por estudos científicos? Sim. Ou seja, quando disse há pouco que as autoridades norte-americanas pediram uma investigação, encomendaram um estudo à Universidade do Idaho, em inglês, em português, eu francamente nunca tive este nome, mas é Idaho, acho eu, que é um estado no noroeste dos Estados Unidos, no meio daquela zona montanhosa, montes de natureza, etc. E eles estudaram o assunto e chegaram a esta conclusão que eu te acabei de afirmar em termos de condutividade, da diferença da condutividade das águas, e no processo escolheram os 4 modelos da Tesla, que são aqueles que mais vendem lá nos Estados Unidos, o S, o X, o Y e o 3, e a que juntaram um outro carro americano, que é o Lucid Air, que é uma berlina de luxo que eles também lá vendem, ainda não chegou há alguns mercados europeus, na Alemanha, por exemplo, mas ainda não chegou a Portugal, e também do Porsche Taycan, que é um carro reportado e que toda a gente conhece. Okay. Nenhum destes modelos ardeu, ou seja, exposto à água com sal, etc., mas o estudo determinou que, atenção, não ardeu, mas não quer dizer que não venha a arder, porque como o sal fica dentro da bateria, porque entra via umidade e não via água propriamente dita, acaba por poder arder mais tarde, ou seja, o ideal ali aliás, as marcas aconselham isso mesmo, se por acaso o seu carro esteve submerso com água salgada, parar, afastar o carro de tudo, da casa, porque normalmente já basta perder o carro pelo incêndio, quanto mais agora a casa, e dos carros dos vizinhos, que eles também vão agradecer, também não querem ficar sem carro, e mandar reparar e só voltar a utilizar o automóvel quando estiver reparado. Muito bem. Portugal não é visitado por furacões que arrastem água do mar, ou é muito, muito raro entrarmos numa situação dessas. Podemos dizer que estamos livres deste risco, a não ser que, como eu disse, alguém queira fazer do carro submarino? Sabes que temos aquele, como é que chama aquele autocarro? Mergulha ali no Tejo. Hipobuzz, não é? Isso, creio que é isso. Algo por aí. Pronto, ok. Tirando esse carro... Hipotrip, se calhar é isso. Tirando esse veículo, que também não tem, só tem uma bateria de 12 volts, deve estar lá bem acima, os carros, felizmente, não... Em todo o Portugal é raro estarem expostos a essa situação. Mas atenção, vamos lembrar-nos aqui, já as ilhas é um problema, sobretudo quem estaciona os carros junto à costa, e mesmo em Lisboa, por exemplo, só para tomar aqui temos aqui um exemplo, todos aqueles casos das cheias, em que o rio Tejo sobe pelos esgotos e por aí fora, inunda este mundo e o outro, em Algés, Alcântara, etc., essa água, a água do Tejo, sobretudo, tem sempre, junto à foz, tem muito mais sal do que todos nós achamos possível. E quem alguma vez nadou, olha, podemos perguntar ao Marcelo, tomava ali bem com regularidade, nos seus tempos áureos de Presidente da Câmara, toda aquela zona, a água é extremamente salgada. Logo, potencia este tipo de situações. Daí que, se temos de dar um conselho, se os nossos ouvintes acreditam naquilo que nós estamos a dizer, da próxima vez que se prever uma cheia, o melhor é pegar no carro e pô-lo em Monsanto ou no Marquês,
reservam já para o campeonato do Benfica, quando venha a acontecer, e livram-se daquilo ficar com água salgada, que precisamente não é bom para a saúde do veículo. Muito bem. A água molha e conduz eletricidade. Se for salgada é pior. Pior. Lição do dia de hoje na operação Stop. Mas sabes, Miguel, é que tudo isto, todos nós sabemos, ou seja, que a água salgada é melhor condutora do que a água doce. Toda a gente sabe, qualquer químico, qualquer pessoa que tenha estudado minimamente química sabe. Mas a verdade é que nunca foi um problema para nós. E aparentemente também não era para os americanos. Eles tiveram que encomendar um estudo para perceber a gravidade da situação. E não deixa de ser curioso que tenham sido os casos que levaram a aconselhar as pessoas, atenção, isto afinal não é só um pormenorzinho, pode mesmo causar problemas, mas é que toca a evitar. Cuidado com a água salgada. Voltamos na próxima semana, Alfredo, com outro tema para outra Operação Stop. Um abraço. Abraço.